Mas vamos lá, vamos girar então a pauta aqui do 3 em 1. Em entrevista ao jornal O Globo, o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deu a entender que as pautas defendidas por Jair Bolsonaro não devem encontrar resistência na corte. A agenda do governo Bolsonaro, ele quis dizer, né? Desde que não ofenda a cláusula pétrea da Constituição. De acordo com o presidente do Supremo, é juridicamente possível deixar, por exemplo, um preso recluso por mais tempo, como o governo Bolsonaro defende. Na legislação atual, para um condenado passar do regime fechado para o semiaberto, precisa ter cumprido ao menos 1/6 da pena, tempo que o Planalto pretende ampliar. Dias Toffoli também disse que, em tese, políticas que facilitem o acesso da população a armas, por exemplo, podem ser alteradas por novas legislações. Como já se sabe, o governo Bolsonaro planeja editar um decreto sobre o tema e o texto está sendo analisado na Casa Civil. Deve sair em breve, aliás, essa semana é possível. Por outro lado, Toffoli ponderou que não pode haver mudanças em cláusulas pétreas e citou como exemplo o caso da pena de morte, que é vedada pela Constituição. Vamos lá, Vera. É um recado claro, é outro que está aí fazendo uma, sinal de aproximação com o Bolsonaro, além do Evo Morales também, o Dias Toffoli. Acho que poucos ministros, talvez só o Lewandowski, tem um carimbo de petista tão forte quanto ele. E isso sempre foi muito forte nas hostes bolsonaristas, que tinham o Toffoli como alguém incapaz. O mais comum de se ver no discurso dos aliados do Bolsonaro era o fato dele ter sido reprovado em sucessivos concursos para juiz e depois ter virado ministro sob o beneplácito do Lula, ao final de um período em que foi advogado-geral da União, chegou a ser advogado do PT, atuou ali como assessor parlamentar das bancadas do PT, foi subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, então alguém com um DNA petista inegável. E agora faz alguns sinais de que não vai ser da presidência do Supremo um foco de resistência à agenda do Bolsonaro, que é avessa do petismo. Então, ao dizer que é possível sim implementar mudanças como a mudança na questão das armas e o aumento da pena de encarceramento, ele está fazendo uma dissociação da agenda tradicional da esquerda e da própria defesa. Ele, Toffoli, no passado recente, foi um defensor de penas alternativas à prisão, de que houvesse uma política de desencarceramento. Nisso ele estava, por exemplo, junto com o próprio Gilmar Mendes, com outros ministros que dizem que a prisão não é a única solução para a ressocialização, etc, etc. Ao deixar o caminho aberto para isso, dizer que não será um tabu, ele tira uma parte da esperança de setores da esquerda de que o Supremo fosse a resistência à implementação da agenda do Bolsonaro. E não deveria ser resistência por resistência. O Supremo tem de fazer o controle da constitucionalidade das leis e das mudanças implementadas. Se elas não ferirem de fato a Constituição, não há que se pensar num Supremo politicamente postado como alguém que vai embarreirar mudanças do Bolsonaro, só porque elas não interessam a um setor que perdeu a eleição. Então é um recado importante, republicano, que, se cumprido, pode realmente levar a uma nova fase do Supremo, a uma nova fase em que ele deixe de ter tanto ativismo e tanto protagonismo. Vamos ver. Ele já prometeu isso umas 2, 3 vezes, desde então o Supremo já teve vários casos de protagonismo, ativismo e decisões disparatadas. Só para concluir esse raciocínio, de onde pode chegar essa guinada do Toffoli, isso parece deixar o caminho livre também para que o Supremo aceite rever a sua posição ali, a sua disposição de voltar atrás na questão da prisão após condenação em segunda instância. Eu acho que o Toffoli, que estava fechado com o grupo dos que querem rever isso, está mudando, ele está na muda, ele está mostrando que, olha, se o Supremo entender que tem um outro vento soprando no Brasil, ele não vai ficar dando murro em ponta de faca. Eu não sei de que maneira isso pode se traduzir num julgamento, mas o fato é, o presidente do Supremo hoje não faz mais parte daquele grupinho que até ontem, juntamente com o Gilmar Mendes e o Lewandowski, estava atuando ativamente para tirar todo mundo da cadeia, para rever essa coisa da prisão em segunda instância. Ele está outro em 2019.
Muito bem, vamos lá, Joel. E o Toffoli vem se transformando há um tempo já, né? Eu lembro que sites da extrema esquerda, ultrapetista ali na época do impeachment, já acusavam o Toffoli de estar com os golpistas. Não lembro mais por que era, mas já tinha ali a percepção de que ele já não estava 100% ali, né? Essa ideia do advogado do PT que estava ali servindo a causa ao partido já não era tão verdadeira ali. No ano passado também, né? A gente teve o momento em que ele chamou a ditadura militar do movimento, né? Você viu uma mudança ideológica ali. Ele passou a ser assessorado por um general. Ele, quando se tornou presidente do STF, poderia ter trazido a votação da prisão em segunda instância para 2018, ainda para melar a campanha eleitoral de uma forma séria. Sim, ele, na minha opinião, de forma bastante responsável, não fez isso, deixou a discussão para o ano seguinte, para 2019 de agora. Então o Toffoli vem passando aí por uma transformação, sem dúvida nenhuma, sentindo a direção do vento. Por um lado, eu acho positiva essa indicação que o Toffoli deu de que não vai interferir nas mudanças legislativas que vierem aí pelo governo Bolsonaro, que não mexam com cláusula pétrea. Porque, de fato, o papel do STF não é ficar decidindo se cada uma das leis ou das decisões tomadas, seja pelo Legislativo ou seja pelo Executivo, microgerenciando se pode ou se não pode. Ele tem que zelar pela defesa da Constituição. Ele é um papel de tirar aquelas coisas tão extremas que estão fora do legalmente permitido e não ver aquilo que ele prefere para a sociedade e trazer com algum argumento jurídico qualquer e impor, tirando, portanto, o espaço dos outros poderes. O Judiciário no Brasil, e o STF em particular, adquiriu um poder muito grande e de definir tudo, desde legislação até políticas públicas, de uma maneira indevida. É bom que isso recrudesça, que isso diminua, esse poder exacerbado diminua agora. Por outro lado, a direção das mudanças que ele indica é, na minha opinião, bastante ruim e bastante negativo, inclusive para o combate ao crime no Brasil. Primeiro, a liberação do porte de arma. De novo, concordo, não é um assunto para o STF decidir. Se o Legislativo brasileiro votar isso, o Congresso votar isso, está votado, é a lei, é assim que tem que ser, ele representa a população. Agora, se isso é uma mudança positiva para o Brasil, já eu tenho minhas sérias dúvidas. O que a gente vê nos números é que pode piorar muito a violência e, do outro lado, dificultar a progressão da pena dos presidiários, vai encher e superlotar ainda mais o sistema carcerário brasileiro, e essa superlotação do sistema, sem recursos para investir em construção de prisão, em contratação de pessoal, é essa superlotação que dá a força das facções criminosas que a gente enfrenta hoje em dia. Então é bom pensar muito, porque às vezes uma medida míope, que olha só para o presente agora, como não, vamos ser mais duros nas penas, às vezes pode piorar o problema que a gente está tentando resolver. Ele falou em tese, né, que essas mudanças são possíveis porque elas não ferem cláusulas pétreas da Constituição, mas, inevitavelmente, o Supremo vai discutir algumas delas. Se, a depender do que vier no decreto de posse e no de porte, porque devem ser 2 de armas, isso vai bater lá. Vai ter gente que vai questionar o fato da mudança ter sido feita por decreto. Quanto a isso, a entrevista do presidente do Supremo não dá pista. Ele não se antecipa para dizer se pode ou não ser feito por esse instrumento legal. Então isso vai ser objeto, e aí não é protagonismo, as pessoas têm o direito de demandar ao Supremo quando acham que a Constituição está sendo atropelada nessa ou naquela questão. Então essa é uma questão sobre a qual o Supremo vai ter de se debruçar. Por mais que o referendo diga uma coisa e permita, faculte a posse de armas, isso pode ser mudado por decreto? O Estatuto do Desarmamento pode ser alterado por decreto? Essa é uma discussão de fundo e é uma discussão que divide a opinião de juristas. Então, necessariamente o Supremo vai se manifestar a esse respeito. Quanto ao mérito, estou com o Joel, também não acho que isso resolve nada, mas há uma questão jurídica ali, para além do mérito, que vai ensejar uma discussão longa, sim.